Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, como base para o serviço divino, tomarei de um serviço divino do Apóstolo Maior o texto que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Até aqui. Muito amada comunidade, minhas amadas irmãs, irmãos no Senhor, neste dia tão especial, onde também nos reunimos debaixo do altar para poder festejar esta festa de agradecimento. Faz uns dias me comuniquei com o nosso amado apóstolo maior, comentando que não havíamos de ter a possibilidade na maior parte da área de apóstolo distrito em poder estar então presencialmente nesta festa. E ele enviou o coração, as saudações, o desejo de abundante benção para cada um de nós em nossos corações. Assim que desejo que possamos receber esta saudação e uma muito cordial boas-vindas aos pés do altar de nosso Pai. E quando ingressei hoje aqui na igreja, me impactou a forma na qual nossas irmãs e irmãos haviam preparado esse lugar, a expressão de tantos sentimentos, de tantos desejos, de tantas manifestações. E então também desejo que, assim como este lugar está preparado para uma festa do coração, cada um de nossos corações se possa preparar para receber a palavra neste dia. Um dia muito especial, uma festa muito especial, aonde talvez se faz um tempo nos perguntávamos como havíamos a vivê-la. Nenhum de nós imaginávamos que seria dessa forma. Porém, assim como o apóstolo maior nos ha dito que, se bem há cancelado muitos planos, de nenhuma maneira se cancela o dia do cumprimento da promessa. De nenhuma maneira se há de cancelar nosso sentido de agradecimento para Deus. Por isso, nosso coração, colocado aos pés do altar, no desejo de poder viver tudo aquilo que Deus tenha para colocar e neste caminho que nos tem para o dia do cumprimento da promessa. E pensando nesse dia, então, tomei esta carta do apóstolo maior, que se baseia esse texto que temos lido, de 1 Tessalonicenses 5,18. E quando alguém o lê, começa dizendo, dai graças em tudo. E talvez alguém de nós poderia pensar, porém, há algo que poderia não ser razoável, entendível nisto. Como vou dar graça por tudo? Como vou dar graças, talvez, por situações de sofrimento e circunstâncias que nos tocam viver no caminho? E aqui, então, quiséramos ir na segunda parte desse texto. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E então, aqui, nesta carta, o apóstolo nos convida a poder olhar para qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus quer que nós alcancemos a salvação. E então, não se deteve em seu plano de salvação naqueles erros que os primeiros homens cometeram, senão que enviou a Jesus Cristo para preparar o caminho para que nós pudéssemos seguir esse caminho para a salvação. Esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos. E então ele preparou esse caminho e nos pede que possamos olhar para Jesus Cristo. E quando olhamos Jesus Cristo e nos detemos em sua vida e a ele como um exemplo, também ali aprendemos o que implica o agradecimento. Porque quando comunicaram a ele que Lázaro havia morrido, ele se aproximou da tumba onde estava Lázaro. Quando orou ao Pai, nessa circunstância, agradeceu a Deus. Ele disse, te agradeço por ouvir-me, Pai, por escutar-me. Quando estava com os discípulos na última ceia, sabia o que iria viver,
sabia que ia sofrer, que ia ser talvez magoado, que ia ser morto. Porém, quando partiu o pão, deu graças, voltou a agradecer a Deus em uma circunstância que talvez incompreensível. E então, olhando a vontade do Pai, olhando em Cristo como nosso exemplo, queremos dar-nos conta de que nesse texto diz agradecer por tudo. Disse, dai graças em tudo. E aí então encontramos a potência do que significa este texto. A benção de Deus está em nossa vida, em cada um dos momentos que percorremos, seja que estamos percorrendo momentos de alegria, de alcançar um projeto, de alcançar êxito em algo, seja que estamos percorrendo uma circunstância, um sofrimento, uma enfermidade, a perda de um ser amado. Deus está conosco, sempre. Deus quer dar-nos a sua benção sempre. Então, quando olhamos sua vontade, Ele não só quer que alcancemos salvação, Ele deseja que possamos ser santificados cada dia em nossa vida. E então nos chama a poder ser ensinados pelo Espírito Santo. Nos chama a poder estar debaixo da palavra, para poder encontrar a força e consolo, a edificação para o nosso caminho de fé. Nos gera a perspectiva do futuro e então nos diz, olha, eu quero te dar a herança na glória, não só o que alcance salvação, senão que tenha tudo aquilo do qual eu tenho preparado. E então nos está preparando. Se damos lugar aos ensinamentos do Espírito Santo para poder receber uma herança em glória, ser coerdeiros com Cristo. E queremos percorrer então, deixando que se desenvolva em nós essa nova criatura que nos vai levando para a imagem de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Ele deseja que possamos ser salvos, Ele deseja que possamos santificar-nos e que em nós possa desenvolver a nova criatura em Cristo, a imagem de Cristo, para poder alcançar esse dia, para poder trabalhar com Cristo naquele milênio de paz, para poder levar o testemunho de tudo o que implica o amor de Deus, do que implica o Evangelho. E então temos sido chamados a percorrer esse caminho. E então queremos fazer uma reflexão em nosso coração. Podemos dar graças em tudo a Deus, percorrendo o caminho, tomando de suas mãos, não importa o que estamos vivendo. Porque se também olhamos as razões de agradecimento que temos de tudo que Deus nos ha dado, porque a festa de agradecimento não é uma festa na qual nos aproximamos de Deus para agradecer por aquilo que Ele nos vai dar, mas que nos aproximamos a Deus para agradecer por tudo que Ele nos deu. E não é que necessariamente Deus necessita de nosso agradecimento. Às vezes os seres humanos estamos esperando esse agradecimento quando fazemos algo. Deus não. Deus nos ama, Deus nos brinda todo o seu amor em nossa vida. Somos nós os que queremos aproximar e agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem brindado, em tudo que Ele nos tem dado. Ele tem estado conosco. Então, o primeiro ponto é quando olhamos a criação. Olhar a criação de Deus, irmãos, simplesmente se eu olho por esses arranjos florais, com toda a sua maravilha, com tudo o que implica, quando alguém olha a natureza, quando alguém olha essas maravilhas que nos rodeiam, que pouco a pouco o homem vai descobrindo, entre aspas, os porquês. Porém, a maravilha do que Deus permite em nossa vida é algo que deveria nos surpreender em cada momento e deveríamos desfrutá-lo. E digo deveríamos porque às vezes até nos habituamos à criação de Deus. É formoso deixar-se surpreender pela criação de Deus. E então, quando vivemos desta forma, o agradecimento será natural por tudo aquilo que Ele nos dá cada momento da nossa vida. Pensar no ponto do agradecimento por tudo aquilo que Deus nos brinda para que possamos desenvolver esta vida. Todas as nossas necessidades, Ele busca cobrir todas as nossas necessidades para que percorremos esta vida para poder alcançar o dia do cumprimento da promessa.
para poder alcançar o que Ele nos tem prometido. Talvez, às vezes, nos colocamos a valorizar que não temos tudo aquilo que desejamos. Porém, Deus cobre todas as nossas necessidades, tudo o que necessitamos. E então alguém poderia dizer: bom, porém também eu faço um grande esforço para ter o que tenho. Sim, porém Deus antes deu todos os dons para poder alcançar aquilo que podemos alcançar. E então é motivo de agradecimento pleno. E se fazemos a reflexão, o que mais temos para agradecer? Claramente, os momentos de sofrimento em nossa vida não são fáceis a nenhum de nós. A enfermidade, as circunstâncias, a perda de um ser amado, e muitas vezes não nos sentimos compreendidos, porque o que vivemos, o que sentimos, somente nós e Deus o conhece. E Deus enviou a seu Filho. Seu Filho, tendo tudo, estando à direita do Pai, ele então antes veio para nós para viver o que nós vivemos, para compreender o que nós vivemos. Ele nos compreende. Ele está próximo de nós. Ele enviou a seu Filho também para que, vivendo tudo o que nós vivemos, então nos mostre o caminho. Nos deu esse caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele nos mostra qual é o caminho que temos que seguir. Este é um motivo de agradecimento, porque, na verdade absoluta, Cristo é a verdade absoluta. Sobre ele queremos olhar. Nós não seguimos ao homem, seguimos a Cristo mesmo. E então, olhemos sempre nosso coração, se isto é motivo de agradecimento. Saber que através dele podemos ir mudando a sua imagem para poder alcançar esse dia, que nele temos todas as coisas. Nele não houve pecado, não houve erro, nele está todo o ensinamento em seu evangelho, em seu mandamento de amor. E então queremos olhar para ali diariamente, para a imagem que nos deixou, para o modelo que nos deixou, para o caminho que nos deixou. E então, olhando para ele e pensando que ele nos chama a ser seus herdeiros, isto é algo formoso, porque quer ajudar-nos a que cuidemos dessa herança que ele nos tem deixado. Queremos cuidar e queremos crescer, e então nos quer preparar para que assim possamos trabalhar junto a ele, em tudo que implica neste caminho, nesta vida e quando ele venha, tudo aquilo que ele nos toque viver. E então, sim, olhamos. Temos para agradecer pela criação. E alguém poderia dizer, porém o homem às vezes não cuida da criação. É uma responsabilidade também cuidar da criação de Deus. E Deus há de cuidar até que seja feita a nova criação, além de tudo que o homem faz sobre ela. Deus há de cuidar e nos chama a nós também para poder cuidar. Agradecemos por tudo aquilo que nos dá diariamente. Agradecemos porque tem deixado em Cristo o caminho marcado, o modelo, o exemplo, o ensinamento do Evangelho. Agradecemos porque nos tem chamado como seus herdeiros. Isto é algo maravilhoso, irmãos. Agradecemos porque tem deixado instituído sua igreja, tem dado o envio para que recebamos o Evangelho em sua igreja, nos dá um ensinamento para que possamos viver em comunhão. Isto que talvez agora nesse tempo nos pode faltar porque não nos vemos, não estamos vivendo talvez seja a comunhão com Cristo. Necessitamos voltar a nos ver. Deus então conhece porque expressamos as nossas orações. Porém isso passará e então nós voltaremos a estar e agradecemos porque nesta comunhão podemos alcançar a unidade em Cristo. Em todas essas diferenças que nos marcam, irmãos, em nossa forma de vida, em nossas culturas, em nossas visões. Porém, olhando para Cristo, podemos alcançar e viver a comunhão. E isto nos permite salvar nossas diferenças e ser um só em Cristo. Agora, não sei por que me vem o sentimento, o que ocorre em um coro, quando temos que ensaiar um canto a quatro vozes. Seguramente as formas
faz muito tempo que não estou em um coro, porém recordo quando nos davam gravado o tom em que tinha que estar aquele canto, e alguém então ensaiava em casa, e eu praticava, e nos colocávamos nesses lugares pequenos, talvez aonde o canto sairia bem, porém logo havia que uni-lo. E para uni-lo, recordo como se fora hoje, que o dirigente nos dizia, olhem para mim, porque nos concentrava para poder segui-lo a ele. E pedia à harmonista que desse aquele tom para que todos pudéssemos concentrar-nos nesse tom, na voz que correspondia. E então todos seguíamos aquele tom, um guia. Hoje Deus nos diz, segue a Jesus Cristo, não olhe para outro, porque também eu creio que isto está ocorrendo. Um seguindo ao que tem ao lado e às vezes se perde. E em vez de responsabilizar-se porque se perdeu, diz, como ele se perdeu, me perdi também. Não olhemos os erros de nossos irmãos, não queremos seguir a nossos irmãos. Todos temos erros, seguimos a Cristo, olhemos a Ele. E então, nesse sentimento, queremos ser uma só coisa, olhando a Cristo, todos nós. E talvez outro ponto que temos que refletir para agradecer, irmãos. Muitas vezes está em nossas preocupações por aqueles seres amados que talvez não compartam nossa fé, ou que talvez compartilham a fé um dia deixaram o caminho. A graça de Deus é plena. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Então agradecemos a Deus pela paciência que tem sobre a humanidade e pelo plano de salvação que há estabelecido, que vai permitir que todos os homens recebam o testemunho e tenham a oportunidade de receber a Cristo. Os que já o conhecem e talvez se apartaram. Os que não o conhecem talvez tenham que receber um testemunho. Então todos os homens receberão o testemunho do amor de Deus. Todos os homens terão a possibilidade de decidir-se por Deus. E isso também queremos agradecer a Deus. Então, olhando em nosso coração nesta festa de agradecimento, queremos nos deixar ser ensinados pelo Espírito Santo, para poder agradecer todas as bênçãos que Deus nos dá. Damos graças a Deus em tudo o que vivemos, seja alegria, seja circunstâncias, porém, porque assim o sente nosso coração, não porque seja uma obrigação. Queremos então olhar uma e outra vez, quando talvez venha o pensamento, em que tenho que agradecer? Olhemos sobre a vontade de Deus. Ele deseja que possamos ser salvos. Ele deseja que possamos nos santificar e nos deixemos ensinar pelo Espírito Santo. Que possamos viver, então, este caminho, olhando para Cristo como modelo. E então agradecemos por tudo aquilo que é sua criação, por tudo que Ele nos brinda, por haver enviado a Cristo, por dar-nos a possibilidade de formar parte daqueles que vão ser herdeiros e cordeiros, por aqueles que podem viver a comunhão com filhos de Deus e pela paciência que Deus tem sobre toda a humanidade. Tantos motivos que se viveram de maneira tão diferente no coração, que hoje possamos, nesta festa de agradecimento, colocá-los aos pés do altar, vivemos orando uns pelos outros, que estamos nesta margem e pelos que estão na outra margem. Que esta festa possa ser plena no lugar onde estamos, porém que isso não impeça que o agradecimento a Deus possa ser também um motivo de alegria em nossa vida de fé. Amém.